Bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, amores! Bom, bora lá pro nosso vídeo de hoje. Gente, o vídeo de hoje a gente tá voltando lá, ó, nos primórdios do mundo gringo, quando as meninas casadas ou com relacionamento com gringos, né, mandavam muitas histórias pra gente. Bora ver essa história aqui. Bom, simbora lá. Olá, Dani, tudo bom com você? Amo seu canal e te acompanho há anos. Bom, apesar de sempre ouvir as histórias das meninas, eu achei que comigo seria diferente. E vocês vão entender o que. Então, bora lá para a história da nossa Alice de hoje. Dani, eu conheci Youssef. Eu não imaginei o quanto a minha vida iria mudar. Ele apareceu em uma rede social. Era um médico marroquino de Casablanca. Educado, gentil, um charme discreto que eu nunca havia visto antes. No início, nossas conversas eram intermináveis. Ficávamos o dia inteiro conversando sobre medicina, cultura, religião, e até sobre pratos típicos que ele falava que um dia eu provaria. Dani, eu sou enfermeira, então eu não tenho muito tempo para mim. Por isso, eu entrava em aplicativos assim para conhecer pessoas. Bom, depois de muitos meses conversando, veio o convite. Alice, quero que você venha para cá. Eu vou cuidar de tudo. Passagem, hospedagem. Fiquei surpresa, hesitei, mas a forma que ele falava me transmitia muita confiança e eu acabei indo. Quando pisei em Casablanca pela primeira vez, me senti dentro de um conto de fadas. Ele me recebeu no aeroporto com flores e um sorriso radiante. Durante 15 dias que fiquei lá, vivi momentos que pareciam terem sido tirados de um filme. Ele me levou até a Mesquita Hassan II, de frente para o Atlântico, uma obra tão grandiosa que me tirou o fôlego. Fomos caminhar no Corniche, a Avenida Beira-Mar. Era um lugar com muitos restaurantes e cafés. Visitamos o Mercado Central, onde ele me mostrou várias especiarias coloridas, tâmaras, peixes frescos. À noite, íamos sempre jantar em algum lugar romântico. Tinha música árabe e ele dizia que eu era o maior presente que o destino tinha lhe dado. No último dia da viagem, fomos para a Praça das Nações Unidas e lá ele me pediu em casamento. E eu explodi de alegria e, sem pensar, eu aceitei. Bom, voltei para o Brasil, conversei com a minha família, arrumei minhas coisas. Era uma mudança muito grande, pedi demissão do meu trabalho, mas o Youssef tinha me garantido que assim que eu conseguisse, né, fazer, que assim que ela chegasse lá, como ele é médico, porque ele realmente é médico, tá, gente? Como o Youssef era médico, ele falou que ia arrumar um trabalho em algumas ONGs de voluntariado para ela. Então, já que ela é enfermeira, ela poderia ali ajudar a trabalhar nessas ONGs, né? E assim, a Alice arrumou tudo e voltou para o Marrocos. Porém, Dani, quando eu cheguei aqui como noiva de Youssef, tudo mudou. Na mesma casa que antes eu tinha me sentido muito acolhida, agora eu sentia que eu estava numa prisão. E o Youssef, ele já não era tão carinhoso como antes. Ele me proibiu de sair sem a companhia dele. O telefone, que antes era a minha ponte com o mundo e com a minha família, passou a ser vigiado. Eu só poderia falar com a minha família se fosse diante dele. As portas da casa estavam sempre trancadas, as janelas fechadas. Eu tinha largado tudo em busca de um amor. E o que eu vi é que eu estava num cárcere privado,
sem liberdade e sem voz. Nos primeiros dias que eu estava lá, eu ainda achava que ele estava inseguro, que aquilo poderia ser ciúmes ou talvez uma forma de demonstrar cuidado comigo. Mas logo eu vi que não era isso, era controle. E era um controle sufocante. Eu acordava e eu já sabia que o dia seria os mesmos. Eu ficava ali em casa o dia inteiro olhando para aquelas paredes, janelas fechadas. A chave girava do lado de fora quando ele saía para o hospital. E o Seth, aquele homem doce que me conquistou, agora falava comigo da forma mais fria possível. Ele dizia que eu era sua esposa e que a mulher de um marroquino respeitável não andava pelas ruas sozinha. As noites eram piores. Eu me deitava ao lado dele e o sono não vinha. Eu ficava pensando na minha vida no Brasil, na minha família no Brasil, no meu trabalho, nos meus amigos, que não tinham nem noção do que estava acontecendo comigo. Quando eu conseguia falar com eles por telefone, eu tinha que sorrir e dizer que eu estava feliz. Mas por dentro, eu pedia socorro. Foi então numa manhã que tudo mudou. Eu estava na varanda, a única hora que eu podia respirar. Ouvi vozes de umas crianças brincando na rua. Eu senti um nó da garganta. Eu lembrei de quem eu era, independente, sorridente, livre. E jurei a mim mesma que eu não seria prisioneira de um amor doente. Lembrando a vocês, gente, que todos os dias, quando ela acordava, ela colocava o passaporte dela embaixo das roupas dela. Porque ela sempre tinha, ela ficava planejando assim uma chance de que ela ia sair dali. Ela já sabia que ela não queria mais aquele casamento. Então eu comecei a observar tudo. Os horários dele, né, a rotina da vizinhança. Cada detalhe para mim se tornava uma pista. Eu não sabia exatamente como eu ia fugir, mas eu sabia que eu ia fugir. Eu ia ter que ter coragem de fugir. Porque se dependesse de Youssef, ele não ia me deixar voltar ao Brasil. E a chance veio num momento bem inesperado. Teve uma tarde, ele esqueceu o celular sobre a mesa e piscou um número na tela. Era de um colega dele do hospital. O aparelho de Youssef não tinha senha. Gente, meus dedos tremeram. Mas de repente eu mandei uma mensagem para uma amiga minha no Brasil. E eu coloquei: não estou bem. Ele está me mantendo presa. Preciso de ajuda. Meu coração quase saiu pela boca. Apaguei o histórico, coloquei o celular no lugar e passei o resto do dia com meu estômago revirado, temendo que o Youssef descobrisse o que eu tinha feito. Dias depois, quando eu menos esperei, eu tive outra chance. A campainha tocou. Era o entregador de mantimentos. Por um instante, o Youssef se descuidou. Eu fui rápida. Eu respirei fundo. Eu, que já andava com meu passaporte escondido dentro do bolso da calça há dias, corri. Nem olhei para trás. Ouvi uma voz atrás gritando, mas minhas pernas voavam. O entregador me viu desesperado e, sem entender, me ajudou a entrar num táxi. Pedi em francês: por favor, Embaixada do Brasil. Chorei muito no trajeto, não de tristeza, mas de alívio. Chegando na embaixada, ela falou que contou a situação que ela estava, né? E avisaram a família dela. Bom, Tani, depois eu vou voltar para contar aqui como foi a minha volta. Mas hoje eu estou de volta à minha cidade. E compreendendo que o amor verdadeiro, ele não aprisiona. Ele não sufoca. Ele não controla. Eu ainda carrego cicatrizes invisíveis dessa experiência, mas também carrego a força de ter escapado. E se algo que eu aprendi é que a liberdade é o bem mais precioso que nós podemos ter. Se hoje eu conto a minha história, não é apenas para falar da dor que eu vivi, mas para alertar. Tudo começou num conto de fadas. Poderia ter terminado numa tragédia. Eu aprendi que precisamos estar atentas aos sinais, por menores que sejam. O excesso de controle disfarçado de cuidado, o ciúme travestido do amor,
a pressa em promessas grandiosas, tudo isso pode ser o prenúncio de algo muito mais sombrio. Eu não me envergonho de ter acreditado nele, porque eu amei e amar é confiar, mas eu me orgulho ainda mais de eu ter encontrado forças para fugir. Hoje eu valorizo cada passo que eu dou livremente na rua, cada telefonema em que posso falar sem medo, cada manhã em que acordo sem grades ao meu redor. Se eu pudesse deixar uma mensagem a qualquer mulher, seria: nunca entregue sua liberdade em nome do amor. O amor verdadeiro nos dá asa, não correntes. Bom, realmente, gente, Alice, eu adorei a sua mensagem aqui nessa história. E eu concordo com você. Eu acho que a minha liberdade também é algo que eu mais prezo no mundo. Quem me acompanha aqui já deve ter notado o quanto eu dou valor à minha liberdade, né? Não é porque eu sou casada que eu não tenho que ter a minha liberdade. Eu tenho assistido muitos filmes indianos ultimamente e até filmes árabes também. Mas antes de tocar sobre isso, eu quero falar para vocês o seguinte. A gente vem de uma cultura, gente, que nós somos criados livres, tá? Eles têm uma outra cultura, né? A cultura lá que a mulher, ela sempre vai ser submissa ao homem. E é a cultura deles, tá? Então, eu viajei para muitos países árabes já. Eu não fui ao Marrocos, mas eu já estive no Líbano, na Jordânia, em Dubai, Arábia Saudita, na Palestina. Eu tive em vários lugares diferentes, assim. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheci mulheres nesses lugares. E muitas mulheres, para elas... Vocês lembram que quando eu falo para vocês, se você é criada com amor dentro de casa, você nunca vai aceitar que o seu marido te trate mal. Mas se você é criada, né, vendo seu pai bater na sua mãe aceitando tudo, talvez você vá começar a aceitar. Essas mulheres, elas são criadas para serem submissas aos maridos. E isso já é da cultura deles, é cultural, entendeu? Então, é muito difícil uma mulher brasileira entrar nessa cultura. Talvez o que seja certo para eles é muito errado pra gente. Eu tô falando isso pra vocês porque eu lembro que eu tava, acho que na Arábia Saudita ou em algum lugar que eu estive com o Marcos, eu conheci uma mulher muçulmana. E a questão do hijab, né? Ela falou assim, eu falei assim, nossa, mas você não se incomoda de usar o hijab todos os dias, né, no seu cabelo? Ela falou assim, eu me sinto nua sem ele. Então, pra ela, é normal esconder o cabelo, né, deixar somente o rosto à mostra, que só o marido ou a família vê o cabelo. Pra gente não é. É isso que eu tô querendo que vocês entendam. Eu não tô falando que esse homem aqui tá certo, né? Mas talvez, se ele tivesse com uma marroquina, para ela estaria normal. Se ela, né, foi criada nessa cultura, talvez para ela isso fosse normal. E é muito engraçado, porque na Arábia Saudita, eu fui para Medina com o Marcos. E em Medina, eu acho que foi o único lugar que eu usei o hijab e a burca, né? E é muito engraçado, gente, porque assim, eu me sentia protegida com o meu cabelo tapado, vocês acreditam? Porque as pessoas não olhavam pra mim diferente, né? Me viam como semelhante delas. Então, quando eu saía, na época eu tava bem loira, eu acabava chamando muita atenção na rua. Não que todas as mulheres usavam hijab na Arábia Saudita, tá? Eu vi muitas mulheres em Riad, em Jeddah, sem o hijab. Mas tinha muitas que usavam. E em Medina, como é uma cidade sagrada, é o segundo lugar mais sagrado para o muçulmano, o primeiro é Meca, né? Todas as mulheres que eu vi lá usavam o hijab, então eu usei também. E eu juro para vocês, eu me senti muito segura ali usando aquilo. Então, realmente, você querer misturar duas culturas não dá certo. Porque você vai ter que abrir mão de muita coisa. Conheço mulheres que casaram com muçulmanos, mas talvez muçulmanos
tem uma diferença aí também, tá, gente? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela mora em Dubai. Ela é casada com um muçulmano. Porém, o marido dela, ele foi criado em Londres, estudou em Londres. Então, ela usa o hijab e tal, em várias coisas que ela vai com ele. Mas, tipo, quando ela vai pro Brasil, ela não usa. Ele deixa ela escolher. Sei que não são todos os homens assim, mas no caso dela é assim. Então, é muito complicado a gente ter que se adequar a uma cultura que não faz parte da nossa. Sabe aquela coisa da água e do óleo que não se misturam? É mais ou menos isso, gente. Então, como eu tava falando para vocês, eu tenho visto muitos filmes, né? E, por exemplo, na Índia, no costume de algumas religiões, você não pode falar o nome do seu marido. Você tem que falar o Senhor. Para elas é normal. Agora imagina você chegar lá e ficar chamando seu marido de Senhor. É igual eu falei para vocês, é a cultura. É muito difícil a gente entrar depois de, sei lá, 30, 35 anos de vida, você entrar numa cultura dessa. Se você cresce lá dentro, para você, ok. Por exemplo, lógico, tem muitas mulheres ali que querem fazer uma faculdade, que querem ser independentes, tá? Mas tem muitas mulheres ali que elas gostam da vida que elas levam. Gente, eu não estou falando de violência, tá? Estou falando, por exemplo, tem muitas mulheres ali, eu nasci para casar. Eu nasci para cuidar da minha casa, do meu marido, agradá-lo, papapá. E é o que elas acham. Então, por exemplo, eu sempre falo para vocês, gente, eu não costumo generalizar. Ai, que tal lugar só tem homem ruim, que tal... Não. Todos os lugares tem pessoas boas e pessoas ruins. Claro que dentro da religião muçulmana tem gente boa e gente ruim. Dentro da religião hindu tem gente boa e gente ruim. Dentro da religião católica, evangélica, em todas tem gente ruim e tem gente boa, tá? Mas eu sempre falo que a questão cultural, até porque eu já estive nesses lugares, já vi com meus próprios olhos, já convivi, né? Quando você vai, por isso que eu falo, viajar, você abre muito a sua mente. Não adianta você ficar falando aqui e nunca ter ido a lugar nenhum. Você tem que ir, conviver, ver, saber. Por exemplo, na Arábia Saudita, tinha restaurantes que era dividido. A parte só para homens e a parte da família. Então, como eu ia com o Marcos, a gente ia na parte da família. Tinha restaurantes que mulher não podia entrar, porque não tinha a parte da família. Vocês estão entendendo? E para eles, isso é a coisa mais normal do mundo. Pra gente, a gente já fica oi, né? Até uns anos atrás, na Arábia Saudita, mulher não podia dirigir. Hoje elas já dirigem, tá, gente? Eu estive lá, a mulher trabalha em shopping, tudo. Mas há uns anos atrás, as mulheres lá não podiam dirigir. Tem lugares que mulher não podia nem votar, tá? Então, claro, muitas mulheres concordam e muitas mulheres lutaram para que hoje mulheres possam estar dirigindo nesses países, mulheres possam estar trabalhando fora, mulheres possam estar fazendo faculdade. Mas muitas mulheres também, que são criadas dentro dessas religiões, elas querem viver ali de acordo com a religião, né? E tá tudo bem. Agora, nós que nunca fomos criadas dentro dessa religião, no Brasil não é comum, né? Então, pra gente, sim. Pra gente é bem complicado. Então, muito cuidado quando vocês forem conhecer uma pessoa desses países. São pessoas ruins? Não. Eu tive um chefe da Jordânia, muçulmano, que ele é uma pessoa maravilhosa. Uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, sabe? Mas é questão cultural. Você entrar dentro da cultura deles
Você tem que entender a cultura deles. Por exemplo, eu fui para Varanasi com meus filhos o ano passado, retrasado, eu fui para a Índia. Em Varanasi, eles queimam os corpos de pessoas mortas na beira do rio. Meu Deus do céu, se eu não tivesse, né, antes estudado sobre religião hindu, se eu não soubesse que isso ia acontecer, se eu chegasse lá e visse aquilo de supetão, acho que eu ia desmaiar. Eu já sabia, porque eu já sabia que a religião hindu, eles acreditam que os corpos têm que ser cremados, as cinzas são jogadas no rio Ganges, né, para que a sua alma ali se purifique, que o Ganges vai perdoar tudo que você fez, tal. Agora, imagina para nós alguém morrer e você vê queimando o corpo do seu ente querido na beira do rio. Você vai falar, meu Deus, o que é isso? Para eles é absolutamente normal, porque faz parte da religião. Vocês sabiam que tinha um lugar lá na Índia que a gente foi? Inclusive o Marcos, ele vai pro Irã agora, ele falou que essa religião tem lá no Irã também, mas na Índia também tinha, eu esqueci agora o nome da religião, se alguém souber, coloca aí nos comentários. Eles deixavam o corpo dos mortos exposto para os urubus comerem. Sério, gente. E era uma religião. Então vocês estão me entendendo? A questão cultural é muito forte nesse sentido. Então, muito cuidado onde vocês vão se meter, porque nem sempre vocês vão conseguir entender a cultura deles, não, tá bom? Bom, é isso. Um beijo. E quer mandar sua história? Manda aí pro nosso e-mail, hein? Até o próximo.